O Evangelho de hoje nos faz um convite de vigilância. E é interessante que no Evangelho diz assim que nós temos que tomar cuidado para que quando Jesus vier não nos encontre dormindo. E obviamente que não fala isso literalmente. Claro que se a segunda vinda de Jesus acontecer e você estiver literalmente dormindo, mas foi vigilante na sua vida, também você será salvo. Mas a palavra de Deus, as Escrituras, faz uma referência, quando se fala de pessoas que estão dormindo nas Sagradas Escrituras, se faz referência a esse estado de vida que nós temos, de não fazer alguma coisa em determinada situação. Por exemplo, quando nós precisamos reagir a uma situação e fazer alguma coisa, como o vigia, todas as vezes que Jesus faz referência ao vigia, e também no Antigo Testamento ao vigia, era aquele que ficava na torre de guarda, como tem hoje os condomínios, alguém que fica vigiando para ver quem entra e quem sai, e quem é que vai poder entrar ou sair da cidade, principalmente da cidade de Jerusalém. Ficam na torre, e de repente se vem um bandido, um inimigo, as pessoas são avisadas, e aí dá tempo de fazer alguma coisa por aquela situação. Jesus, de certa maneira, e São Paulo, se preocupa muito com essa atitude nossa, de estar atentos às situações da nossa vida. Parece cansativo vigiar, não parece? O vigia não pode dormir à noite. Ah, meu Deus do céu, às vezes quando pessoas que precisam cuidar de um doente no hospital e não pode dormir, porque tem que ficar olhando, porque pode acontecer alguma coisa, e a pessoa não consegue ficar vigiando e fica lutando com o sono. A palavra vigiar nos parece cansativo. Alguém que está à noite acordado enquanto os outros dormem. Isso parece cansativo para nós. E para mim pessoalmente eu ficava pensando, meu Deus, mas como é que é ser vigilante na vida? E São Paulo tem uma frase muito bonita que ele diz assim, vigia diante de Deus quem rejeita as obras das trevas. E aí eu entendi verdadeiramente o que significa vigiar. Vigiar significa quando nós literalmente não fechamos portas nas nossas vidas para que não entre nas nossas vidas coisas que nos causem mal ou que vai nos conduzir ao mal. Isso é uma situação de dormência. É essa metáfora que a Bíblia está utilizando. Quando as coisas estão acontecendo ao nosso redor e nós estamos fingindo que não é conosco, ou não fazemos nada por aquela situação. Por exemplo, nós sabemos que é importante para a nossa salvação ter uma vida de oração, mas eu não me programo para ter uma vida de oração. Eu deixo para rezar no último momento. Essa é a vida de quem está dormindo. O não estar dormindo significa não estar acordado para ver as situações que vão acontecer, como na parábola. O estar dormindo é o homem que deixa a casa ao seu cuidado, que te deu o dom, a vida, as coisas, a racionalidade, coisas que você pode fazer dentro de si e fora de si, mas você não se desperta para essas coisas, você não faz nada. Esse é o estar dormindo. É quando você sabe que você precisa perdoar, mas você tem preguiça e fala assim, não, deixa o tempo passar, o tempo que resolva isso. Eu não faço nada por essa situação, eu vou deixando. Esse é o estado de dormência. É quando eu sei que uma situação é contra a minha fé cristã, mas eu admito ela na minha vida. É melhor eu admitir isso, fazer parte disso. Melhor eu fazer parte disso, para não arranjar nenhum problema com ninguém. Isso é um estado de dormência, e de dormência espiritual. Alguém que não acordou, alguém que está dormindo. E qual é o risco sempre de estar dormindo? É ser surpreendido e não dar tempo de fazer alguma coisa na situação a hora que você acorda. Sabe quando você acorda no susto
e quando viu, já vai chegar atrasado quando deveria chegar no horário? Na vida espiritual acontece a mesma coisa. Nós corremos o risco, e esse é o problema de dormir na vida espiritual, é de depois não dar tempo de fazer alguma coisa pela nossa própria vida, e aí ter que se submeter ao que nos resta somente. E Jesus diz que a nós não cabe somente o que nos resta, mas a nós foi dado dons, foi dado graças. Mas às vezes nós ficamos como esse pessoal da primeira leitura que Isaías está dizendo: ninguém mais adora o Senhor, ninguém mais procura a Deus, ninguém mais quer saber de Deus, estão simplesmente querendo saber das suas próprias coisas. O padre fala isso com muito carinho com vocês, e não é para botar medo em ninguém. E justamente porque tenho muito cuidado com a minha vida e muito cuidado com a sua vida. Tudo que nós fazemos com muita preparação, tudo que nós preparamos na nossa vida, tende a dar certo. Cuidado com o fazer as coisas em cima da hora, correndo, com pressa ou de qualquer jeito. Ou deixar a vida cristã somente para momentos especiais. Porque a nossa vida passa, todo mundo sabe disso. E a nossa vida, quando passa e não deixa rastros, ou nós não fazemos alguma coisa pela nossa vida para que ela se torne fecunda, frutífera, não usamos os nossos dons, ela costuma se tornar sem graça e sem sentido. Hoje nós iniciamos um tempo de espera. A expectativa de que todos os anos nós celebramos uma grande festa da encarnação, Jesus que assume a nossa humanidade. O Natal é isso. Se você pergunta para um muçulmano como é que ele faz para encontrar Deus, ele vai dizer para você assim: você tem que ir até Meca e fazer as suas orações. Se você pergunta para qualquer outro tipo de religião, um budista, o que você precisa fazer? Você precisa ir no templo para encontrar Deus. Agora, quando você pergunta um pouco para um cristão, é Deus que te encontra, é Ele que vem até você. É isso que nos difere. Nós celebramos a encarnação de Jesus, não é o aniversário de Jesus, até porque nós nem sabemos se ele nasceu no dia 25, é muito difícil provar essa data historicamente. O que nós comemoramos nesse dia é que Deus assumiu a nossa humanidade, se tornou um de nós, e essa é a grande celebração da nossa vida, que nós cada dia mais precisamos cuidar do nosso humano, do nosso jeito de ser humano, e isso nós precisamos aprender. E esse tempo do Advento é um tempo disso, tempo de esperança. Jesus já nasceu há 2020 anos atrás, já nasceu, e nós relembramos essa data, nasceu e morreu, veio até nós na Eucaristia, e está conosco através da Eucaristia, que é celebrada na Santa Missa, e virá uma última vez, num julgamento final. E esse julgamento provavelmente será como a confissão. A confissão é um tribunal de julgamento, mas é um julgamento totalmente diferente dos outros. Lá não se tem um juiz que vai te acusar, lá é você ou um advogado, lá é você que entra, se acusa, diz: olha, eu sou pecador, e o juiz é obrigado a te deixar sair de lá justificado, libertado do seu pecado. A volta de Cristo é para isso. A volta de Cristo é para nos fazer, quando nós encontrarmos com Ele na nossa morte, ou na vinda gloriosa de Jesus Cristo, é justamente para nos justificar, para nos fazer melhor, felizes, e tirar e aliviar os sofrimentos, penas, pesos da nossa vida. Agora nós precisamos contribuir com isso, e por isso Jesus fala da espera.
Porque pode ser que diante do tribunal você chegue e aí não tenha como ninguém te justificar. Mesmo que queiram fazer isso por você, não podem fazer na vida. Por isso a vigilância ela é muito importante. E a vigilância é isso, é não compactuar com as obras das trevas, é não compactuar com aquilo que vai fazer com que a nossa vida se torne muito mais um sofrimento. Por isso, nessa Santa Missa, peçamos a Deus a graça da vigilância, de vigiar diante de Cristo, de vigiar com Cristo em toda a nossa vida, e que isso não seja um peso, mas que seja a leveza a tocar o nosso coração para nos dar alegria a cada dia.